Olá, pessoal! Nessa aula, vamos verificar as principais acepções do termo cultura. Outros antropólogos, como Felix Kissen e Foster, entendem cultura como comportamento aprendido. Leslie White e Hal Foster entendem cultura como a inserção dos elementos materiais e não materiais. Clifford Geertz entende cultura como um mecanismo de controle. Essas definições divergentes nos possibilitam a entender cultura através de diversos nexos constitutivos. O filósofo que explicou sobre os nexos constitutivos foi Georges Lukács, que é um filósofo de 1950. Ele dizia que tudo que nós analisamos precisa ser compreendido através dos nexos constitutivos. Os nexos constitutivos podem ser entendidos como peças de um grande quebra-cabeça. Todo objeto de estudo precisa ser entendido por intermédio de vários âmbitos. Eu vou citar um exemplo concreto. Se fôssemos analisar a cultura do voodoo, a religião praticada no Haiti, nós teremos que buscar as várias peças, ou seja, os vários nexos constitutivos que explicam essa religião. O voodoo é aquela religião que trabalha com os loas, os espíritos da floresta, os espíritos naturais. Além disso, eles trabalham com os zumbis. O que são os zumbis? Os zumbis, na verdade, são os membros que foram castigados pelo sacerdote da tribo. O sacerdote da tribo, ele é um ser muito importante e respeitado. Quando um membro faz aquilo que não deveria ser feito segundo os valores da tribo, ele recebe como castigo principal virar um zumbi. Como é que alguém vira um zumbi segundo a filosofia aí do voodoo? O sacerdote obriga a pessoa a beber uma mistura que leva raízes, insetos e o principal elemento, que é o veneno do peixe baiacu. O sacerdote sabe qual é a medida exata do veneno para não matar a pessoa de imediato. A pessoa entra em um coma e é enterrada viva, isso mesmo. Ela é colocada em um esquife, é levada até uma cova por todos os membros da tribo e ali ela é enterrada viva. Num determinado momento da madrugada, o sacerdote volta com todos os membros da tribo, desenterra aquela pessoa e por causa da falta de oxigenação do cérebro e do efeito do veneno do peixe baiacu, aquela pessoa já volta deficiente, com várias deficiências, e vai servir o sacerdote para o resto de sua vida. Vocês perceberam que nós partimos de um objeto de estudo, que é o voodoo, e nós puxamos várias peças, que são os nexos constitutivos, para explicar esse elemento cultural religioso. Agora vamos falar um pouco sobre trabalho e cultura. O homem, ao iniciar o seu processo de humanização, ou seja, quando ele é inserido num grupo social que aprende tudo o que ele necessita para sanar as suas vicissitudes com os outros membros, ele utiliza o conhecimento que é adquirido através de suas experiências concretas. Além das suas experiências concretas, o homem utiliza aquilo que nós chamamos de cogito ergo sum, ou seja, o penso logo existo, do Descartes. Vamos ouvir a leitura dramática. O que é trabalho para você? Certamente você respondeu que trabalho é algo penoso, é algo que causa sofrimento. Essa concepção de trabalho é até mesmo uma concepção religiosa, ocidental cristã.
porque se pegarmos, né, o Gênese da Bíblia, nós vamos ver que Adão e Eva tinham tudo. Só que quando Eva pecou, pegando, né, o fruto proibido e dando a Adão, eles, como castigo, tiveram que trabalhar para conseguir o seu sustento. No entanto, o trabalho é toda a atividade humana, é tudo aquilo que o ser humano faz na realidade, ou seja, aquilo que ele pode sentir e com um objetivo. Trabalho não pode ser algo penoso, algo que menospreza o ser humano, algo que o diminui. Mas tem que ser algo que faça com que ele construa algo de significativo para si mesmo e para as pessoas que convivem com ele. Vamos observar um trecho do filme O Diabo Veste Prada. Yeah, okay. You're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, and I don't know that much about fashion, but I'm smart. I learn fast, and I will work very hard. I've got the exclusive on the Cavalli for Gwyneth. But the problem is, with that huge feathered headdress that she's wearing, she looks like she's working the main stage of the Golden Nugget. Thank you for your time. Esse trecho do filme mostra que a protagonista do filme se diminui, ela mesma se diminui, e as outras pessoas também a inferiorizam, por causa do trabalho que ela vai desempenhar. As pessoas ao redor dela acham que ela não é capaz, que ela precisa negar a sua própria identidade para conseguir entender aquele mundo da moda. Atualmente, é muito comum observarmos esta falta de identidade do ser humano, já que ele não pode externar as suas potencialidades reais, ele acaba mentindo para si próprio, ele acaba se diminuindo. Então, por exemplo, o músico não pode viver da música porque a música não dá dinheiro e ele precisa trabalhar a semana inteira no escritório fazendo algo que ele não gosta, que não é a sua potencialidade para conseguir sobreviver. E apenas no fim de semana ele pode tocar em alguns barzinhos somente para não se frustrar tanto. Isso causa uma série de complicadores para a pessoa, até mesmo patologias, doenças sérias, psiquiátricas até. Quando nós negamos a nossa identidade, de certa forma, nós estamos aceitando uma padronização. Em uma das pesquisas que eu realizei sobre a falta de identidade, num grupo específico, que era o grupo de adolescentes, eu percebi que doenças como anorexia e bulimia são muito comuns hoje. A menina, principalmente na faixa etária de 12, 13 anos, quer ser como as modelos, as atrizes que aparecem na televisão. E a menina acha que para ser aceita no grupo social, ela precisa ter aquele estereótipo de beleza. A anorexia, por exemplo, é uma doença terrível que causa danos irreversíveis. A menina para de comer, literalmente, porque ela quer perder de 4 a 5 quilos apenas. Só que ao parar de comer, os neurotransmissores dela não funcionam adequadamente e ela sempre se vê com 20 a 30 quilos a mais. E aí, a cada vez mais ela evita os alimentos. Essa doença, ela causa, além de amenorreia, que a menina ela para de produzir hormônios, ela para de menstruar, queda de cabelo, queda de unhas, enfim, uma série de situações muito difíceis para a menina e para a família dessa pessoa. Não só meninas, meninos também já apresentam esses distúrbios. O fato é que esses distúrbios e outros são originados por essa busca desenfreada da padronização estética. Se nós aceitarmos as diferenças como pontos fundamentais, sine qua non para o nosso crescimento, nós iremos
ser menos intolerantes e nós nos frustraremos menos também. Cultura. Cultura também é confundida como modo de produção, porque modo de produção não tem a ver só com a economia, como ficou sendo entendido, né? Como ficou sendo entendida essa nomenclatura. Modo de produção é o jeito de ser de uma determinada sociedade. Cultura também pode ser entendida como modo de produção, ou seja, modus vivendi, o jeito de ser, o modo de viver de uma certa comunidade, de um certo grupo social. Tudo aquilo que o ser humano cria, aquilo que o ser humano pensa, os valores, os conceitos morais de um determinado período histórico, tudo isso é cultura. É a forma como nós podemos entender aquelas pessoas que estão vivendo concomitantemente a nós e também as que viveram antes de nós, os nossos ancestrais. Vamos falar um pouco agora sobre os tipos de cultura. Iniciaremos falando sobre cultura material. Cultura material é tudo aquilo que o ser humano criou e cria. É aquilo que nós podemos perceber, sentir, ver. Mas é claro que o ser humano sempre cria coisas com uma finalidade. As pinturas rupestres eram uma forma de cultura material utilizada pelos povos antigos, os chamados povos pré-históricos. Antes de explicar o significado das pinturas rupestres, eu quero explicar que o conceito pré-histórico é um conceito equivocado, pois a história sempre surgiu, né, no caso, a história ela surge desde o aparecimento do homem na Terra, então não tem um período pré-histórico. As pinturas rupestres eram utilizadas pelos membros da tribo como uma forma de aprisionar a alma do animal na parede. E dessa forma, quando eles saíam para caçar, seria mais fácil, já que, segundo a concepção deles, a presa ficaria imóvel, possibilitando uma facilidade na caça. Agora vamos ver sobre cultura imaterial. O que é cultura imaterial? Cultura imaterial, diferente de cultura material, é aquilo que o ser humano pensa em um determinado momento histórico. São as mentalidades, a ideologia, os valores, aquilo que naquele momento é importante para um determinado grupo social. Vamos ver, de uma forma genérica, a concepção de cultura imaterial. São elementos não concretos da cultura como valores, hábitos, crenças, potencialidades, normas, valores, significados, etc. Como observamos, cultura imaterial é o jeito de pensar de um determinado grupo social. Eu vou citar um exemplo concreto. Na sociedade europeia do século XV, final do século XV, início do século XVI, havia uma concepção imagética até mesmo do Eldorado. O Eldorado seria um lugar todo feito de ouro, guardado por lindas mulheres amazonas. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles pensaram que haviam encontrado esse Eldorado. Vamos observar um trecho do filme O Caminho para o Eldorado. It's Eldorado.
esse trecho mostra um pouco do imaginário europeu em relação ao Eldorado. É por esse motivo que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, se decepcionaram um pouco, quando eles não encontraram aquela cidade toda feita em ouro como eles imaginavam. Cultura real, ação e pensamento. A cultura real pode ser percebida apenas parcialmente, posto que ela representa as práticas e as mentalidades de todos os membros de uma sociedade cotidianamente. Então, não tem como sabermos exatamente o que alguém pensa sobre a sua realidade, como ele concebe a sua realidade. Nós podemos afirmar que os membros de um grupo social não pensam de uma forma igualitária. E é isso que nós afirmamos quando falamos que a cultura ela é subjetiva, ou seja, ela só pode ser vista por intermédio de vários viés, não por um único viés, uma única visão, mas através de vários pontos de vista. É o que Shakespeare dizia, né, em relação a isso, quando ele afirmou que o belo é feio e o feio é belo, dependendo do ponto de vista de cada pessoa. Dessa forma, podemos afirmar que é o ser humano que dá significado às coisas. Carlos Drummond de Andrade dizia o seguinte, num trecho de um dos seus poemas: será que a cidade sem ser vista existe? Existem as coisas sem serem vistas? Isso quer dizer que é o ser humano quem dá significado a todas as coisas existentes. No entanto, o ser humano dá esse significado por intermédio dos seus valores, daquilo que ele pensa, da forma como ele vê uma determinada realidade. Quando, por exemplo, você assiste um filme ou observa uma obra de arte e está com alguém, não espere que aquela pessoa receba aquela representação da realidade, que como é o que significa, né, toda obra de arte, da mesma forma que você concebe, porque ela vai colocar naquela interpretação os valores dela. Um exemplo que eu gosto de citar é do elétron. Nós sabemos que a lâmpada, para acender, ela precisa do elétron. O elétron está ali presente. Só que se observarmos atentamente, se fosse possível essa observação atenta da velocidade que o elétron atinge quando nós acendemos uma lâmpada, e se tivesse mais pessoas no local, a pessoa diria que o elétron foi para o lado direito, outra que foi para o lado esquerdo, outra que ficou parado. Enfim, é inevitável dizer que o elétron existe, ele é real. No entanto, há vários pontos de vista desse mesmo objeto de estudo. Para entender o conceito de subjetividade na cultura, vamos observar as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade no poema O Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo. Morto o pântano sem acordes. O poema de Carlos Drummond de Andrade mostra a sua concepção da realidade que ele vivenciou. Esse poema, Sentimento do Mundo, faz parte da sua obra antológica que fora escrita entre 1935 a 1940, ou seja, o período da ascensão dos governos totalitários e autoritários e também o início da Segunda Guerra Mundial. Esse período marca a ascensão da ditadura varguista no Brasil. Essa ditadura marca um período muito complicado na nossa história. Vários artistas e pessoas envolvidas na política foram
torturados. É o caso, por exemplo, do autor Graciliano Ramos, da obra Vidas Secas. No entanto, não podemos afirmar que todas as pessoas que vivenciaram esse momento histórico tiveram a mesma concepção que o poeta Carlos Drummond de Andrade. Por isso, a cultura real é sempre subjetiva, é sempre uma visão individual de uma determinada realidade. Cultura ideal. A cultura ideal é como a sociedade quer que os membros se comportem. Na verdade, é aquilo que a sociedade inventa como algo perfeito. No entanto, a maioria dos membros pode não segui-la. Então, a cultura ideal, ela gera preconceitos e intolerâncias. Um exemplo de cultura ideal é a relação afetiva sexual aceita entre homem e mulher, né? O casamento entre homem e mulher pela religião ocidental cristã. No entanto, não são todas as pessoas que têm uma relação afetiva sexual heterossexual, mas há também casais homossexuais. A cultura ideal, portanto, gera preconceitos, como eu disse anteriormente. Endoculturação é a estabilidade e aprendizagem de uma determinada cultura. É aquilo que o ser humano recebe como aceito, aquilo que é aceito por um grupo maior, pelo grupo social no qual ele se encontra. Quando o membro ou membros da sociedade fazem aquilo que não é aceito pelo coletivo, são, de certa forma, excluídos, temidos. Um caso concreto, por exemplo, é o vandalismo. Grupos que destroem o patrimônio histórico, ou então assaltantes, homicidas, tudo aquilo que coloca em risco a convivência social harmônica é visto como algo que deve ser exterminado do seio da sociedade. Aculturação. Aculturação é a fusão, é a junção de duas culturas distintas. Quando essa junção é contínua, quando esse processo de união de duas culturas diferentes é contínuo, demora, esse processo ele pode gerar uma cultura nova, uma cultura completamente distinta das duas outras, como é o caso, por exemplo, do brasileiro, que é a aculturação, a junção das três matrizes principais, das três matrizes étnicas principais, que é a matriz indígena, africana e europeia. Subcultura. Subcultura é um comportamento distinto de alguns grupos menores que estão inseridos na sociedade. É o caso, por exemplo, do regionalismo, né? Então, um gaúcho, ele tem as suas especificidades regionais, o nordestino também, e também grupos que aceitam uma determinada ideologia e começam a se comportar de uma forma distinta daquela que a sociedade tem como ideal. Por exemplo, os punks anarquistas, os skinheads, os clubbers, os headbangers e tantos outros grupos sociais que, na verdade, fazem o que nós chamamos de subcultura. São tribos urbanas que executam diferentes modos de vida que são aceitos de uma forma padronizada pelo grande grupo social no qual eles estão inseridos. Sincretismo cultural é a fusão de dois aspectos culturais análogos, né, crenças e práticas de culturas distintas ou não. Um exemplo concreto que eu vou dar em relação ao sincretismo cultural é a fusão da cultura europeia em relação à religião cristã e à cultura religiosa africana. Quando
o trabalhador escravo africano fora trazido para o Brasil, ele também trouxe consigo os seus aspectos culturais e religiosos. O branco europeu proibia as manifestações religiosas africanas, pois as intitulavam de abominações. Para o europeu, a cultura religiosa cristã era melhor do que aquela praticada pelos africanos. No entanto, valores, moral, ideologia são coisas que demoram para modificar. E nunca alguém deixa efetivamente as suas verdades culturais, aquilo que ela aprendeu com o primeiro grupo no qual foi inserido. Dessa forma, o trabalhador negro escravo, para continuar cultuando as suas manifestações, as suas verdades, utilizou-se de um subterfúgio. Eles pegaram os santos católicos, como por exemplo Nossa Senhora das Graças, e cultuavam aquela imagem como se Nossa Senhora das Graças fosse Iemanjá. Santa Bárbara, na religião católica, representava para o africano Iansã, e assim por diante. Dessa forma, eles não deixaram de cultuar os seus antigos deuses. Raça. Em alguns estudos, o conceito raça vem sendo utilizado de uma forma errônea. Para esses estudos, raça simboliza aquilo que é próprio de determinados grupos sociais, ou seja, grupos que têm a mesma linhagem ancestral, que falam a mesma língua, que têm as mesmas características físicas. Entretanto, o conceito raça, cientificamente, simboliza aquilo que é único em termos biológicos. Assim sendo, existe apenas uma raça para nos diferenciarmos dos outros animais, ou seja, a raça humana. Etnia. Etnia simboliza um grupo de indivíduos ligados por fatores comuns, como a língua, fatores físicos, religião, idioma, crença, que têm afinidades históricas. É o caso, por exemplo, dos italianos, japoneses, chineses, brasileiros, etc. Relativismo cultural. O relativismo cultural simboliza algo específico aprendido em uma cultura, em um determinado grupo social. No entanto, aquilo que é aceito de uma forma por uma determinada cultura pode ser aceito ou vivenciado de uma forma diferenciada em um outro grupo social. Eu vou citar um exemplo em relação a isso. Atualmente, quando assistimos os jogos da Copa do Mundo, algumas pessoas utilizam a figa como um amuleto de sorte. Muitas pessoas utilizam esse amuleto. No entanto, para os antigos romanos, a figa era utilizada e representava uma relação sexual. A aliança atualmente utilizada na mão esquerda pelos casados simbolizava para os antigos romanos que é na mão esquerda que se encontrava uma veia que ia direto ao coração e quando os amantes gravavam o seu nome na aliança, estavam gravando diretamente no coração. Etnocentrismo. O etnocentrismo é a supervalorização de uma cultura em detrimento das outras. Um exemplo de etnocentrismo é a cultura norte-americana. A maioria dos norte-americanos se acha superior ao resto do mundo e tentam impor a sua cultura de uma forma até mesmo facínora em relação às demais culturas. Vamos ver um exemplo de etnocentrismo por intermédio do filme O Pianista. 3 emblems for Jews in the Warsaw District. I hereby order that all Jews in the Warsaw District will wear visible emblems when out of doors.
This decree will come into force on the 1st of December 1939 and applies to all Jews over 12 years of age. The emblem will be worn on the right sleeve and will represent a blue Star of David on a white background. The background must be sufficiently large for the star to measure 8 centimeters from point to point. The width of the arms of the star must be 1 centimeter. Jews who do not respect this decree will be severely punished. Governor of Warsaw District, Dr. Fisher. Esse filme mostra como os judeus foram discriminados por um regime etnocêntrico chamado de nazismo. Segundo o nazismo, só os alemães que pertenciam a uma suposta raça pura. Os demais eram inferiores e, por isso, podiam ser submetidos. Nesta aula, nós vimos que não existe cultura certa ou errada, mas existem modos de vida diferenciados. E vale lembrar que só o ser humano possui cultura, pois cultura são as mentalidades e as práticas de um determinado grupo social. Agora nós vamos ficar com as dicas de estudo. O livro indicado é Antropologia, uma introdução, das autoras Maria de Andrade Marconi e Zélia Maria Neves Pressoto. Neste livro, vocês vão poder se aprofundar mais nas várias concepções de cultura.